Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra. Eu queria que você abrisse aí a palavra do livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. Para toda a vida daqueles que levam a palavra ou têm um compromisso de levar toda semana, funciona assim a nossa vida. A gente começa a semana antenado naquilo que o Espírito Santo de Deus tem realizado ou na palavra profética para ser liberada a vida da comunidade. E a semana foi uma semana atípica, por quê? Porque não haveria culto hoje. E a gente fica um pouco mais tranquilo. Olha, para esse domingo agora, né, nós estamos tranquilos, então vamos nos ocuparmos com outras coisas. E eu me apliquei nesse tempo em um tempo de oração muito íntimo, muito minha para com o Pai, porque já não tinha aquela responsabilidade de trazer a palavra assim no domingo. E aquilo que Deus estava ministrando no meu coração durante a semana, eu acreditava que eu ia trazer essa palavra no domingo que vem. Então eu teria aí mais praticamente uma semana para depurar, para trazer revelação naquilo que o Espírito estava colocando no meu coração. Mas as coisas estão tão aceleradas, irmãos. As coisas elas mudam do dia para a noite, tanta coisa, que eu creio que até para a gente que prega é assim. Coisas que demoravam algum tempo para que você passasse por ti, para que você fosse a boca profética naquele tempo, até isso Deus está acelerando. Está tudo acelerado. O coração está acelerado demais. Níveis de adrenalina estão lá em cima. Enfim, tudo está muito corrido. Realmente, estamos vivendo um tempo em que não há mais tempo. Jesus está aí. Jesus está prestes a voltar. Os sinais estão mais do que nunca se cumprindo. Está tudo programado. Toda a plataforma para a chegada de um anticristo está aí. Só quem está vivendo muito a sua vida individual, que ainda não conseguiu ter percepção disso. Estamos à beira de um surto psicótico na humanidade. Meu Deus, eu ainda falava com a Michelle essa semana, eu falei, é impressionante. É impressionante como as coisas ruins movimentam bilhões e bilhões de reais. Se estamos vivendo um tempo capitalista, quando a gente olha os valores que têm que ser negociados para a compra da tão esperada vacina, é um negócio assim exorbitante. Quando nós olhamos os auxílios que estão sendo levados às pessoas mais carentes, o valor é exageradamente. Agora, quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso ambiente, todo dia nós estamos recebendo a notícia de que o combustível subiu, que as coisas essenciais, que as mercadorias do mercado explodiram de preço, que a padaria subiu de preço, tudo sobe. Quando nós olhamos a nossa necessidade, quando a doença ou até mesmo o próprio Covid chega no ambiente de família ou em alguém próximo, os valores que são gastos na farmácia é exagerado. Eu creio num tempo em que a indústria farmacêutica nunca lucrou tanto na vida. Geralmente é assim. Quando é muita desgraça para uns, para outros é o sinal de bonança. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós somos convidados a não somente existir onde vivemos uma comunidade de pessoas que existem. Eu sei que existe o Inamine, eu sei que existe o Kaique, o Júnior, a Ana, a Nai, eu sei que existe o Adriano. Mas eu saber se eles estão vivendo já é outra situação. Porque há uma discrepância muito grande entre existir e viver. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que somos convidados a existir a todo tempo, mas viver parece que tem sido tão difícil. Nós procuramos todas as formas, nós procuramos todos os jeitos, todas as formas para que a gente possa respirar. Respirar hoje é um privilégio. Se sentir vivo já é uma grande dificuldade para muitos. Tem sido para mim e talvez tenha sido para você. E quando eu me perguntava durante esses dias o que estava acontecendo, a forma que estava acontecendo, o que estava sendo gerado, o que estava enchendo o meu coração, o que estava enchendo a minha alma, o que estava enchendo a minha vida, de que
parece que cada dia a gente vê a vida da gente se invasar pelo vão dos nossos dedos. Quando eu pensava sobre tudo isso, o Espírito Santo vinha trazendo ao meu coração. E talvez tenha trazido ao teu coração. Estamos vivendo um tempo de um cansaço exagerado. Hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre cansaço. Mas eu não estou falando aqui do cansaço físico. Tipo esse cansaço que a galera trabalhou ontem lá na obra, lá em Quatiguá, em que no meio daquele sol, carrinho de terra, tijolo para cá e levanta a parede para cá, esse cansaço físico, que muitas vezes a gente se encontra quando nós estamos aplicando, né, a nossa vida, em nossa vida as coisas que se concernem ao nosso profissional, esse tipo de cansaço, muitas vezes a gente resolve dormir numa noite bem dormida, tirando umas férias de uma semana, 5 dias, 10 dias, 15 dias ou 20 dias. É o cansaço, muitas vezes, que quando nós estamos no nível de esgotamento físico, nós procuramos um repouso. E quando conseguimos alcançar esse repouso, voltamos tudo de novo, a 1000 por hora novamente. Mas o cansaço que eu quero falar contigo é o cansaço de alma. É o cansaço que nos tira, que faz com que bloqueios gerem em nossa vida, em que eu passo então a entender dentro de mim, a minha alma então, o centro da minha consciência, passa então agora a dar comandos à nossa vida dizendo pare. Começa então a surgir bloqueios para que a gente possa ir mais adiante. Começa então a surgir em nossa vida, em nossa mente, né, a ruptura de dias e dias em que outrora nós estamos como numa roda gigante, lá em cima, lá embaixo, alternando e respirando e surtando um pouco, retirando de nós a alegria de viver, o prazer de viver, o prazer de estarmos realmente engajados num propósito. Eu estou falando aqui daquele cansaço, do cansaço em que as coisas, de uma forma muito grande, se tornam um pouco mais difíceis. Um cansaço que faz com que viver se torne um desafio para a gente. Esse é o cansaço. Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, quando que vem esse cansaço? De que forma esse cansaço chega à nossa vida? Esse cansaço chega em nossa vida quando as lutas são muito intensas. Ou quando as lutas se tornam cada dia mais prolongadas. Toda vez que nós lutamos e passamos tempo, empreendemos tempo, orando por uma situação, clamando para que Deus mude uma situação. Toda vez que nós estamos aí demasiadamente envolvidos numa situação de guerra, numa situação de luta, onde a gente tem clamado para que o Senhor entre com a provisão em tal situação, seja no casamento, seja na minha vida financeira, seja na minha vida pessoal, seja no meu relacionamento com os meus filhos, seja um meu relacionamento até mesmo com Ele mesmo. E a gente vai aguardando, e a gente vai proletando, a gente vai jogando isso cada vez mais para frente, acreditando, e quando isso não chega, quando isso não se estabelece em nossa vida, se sentimos cansados. E esse cansaço talvez tenha sido o grande desafio, encontrar o tempo em que a gente equilibre tudo, ao ponto de não desistir daquilo que o Senhor realmente tem para nós. A palavra do Senhor em Gálatas 6:9 nos ensina algumas coisas referente a isso. Quando Paulo vem trazer para a igreja da Galáxia, a igreja de Gálatas, e vem falar sobre esse cansaço, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo está dizendo que se formos tentados de uma forma ao qual esse cansaço chegue em nossa vida,
nós vamos ter roubado de nós tudo aquilo que nós plantamos. Paulo está dizendo que mesmo que a colheita não chegue, mesmo que a figueira não produza, mesmo que a nossa vida passe agora a não ter sentido, desfalecer nos rouba de viver a bênção dele. Paulo está dizendo que isso existe. E ele ainda nos ensina que fazer o bem cansa. Quando a gente se depara com um texto desse, a gente começa a analisar. E muitas vezes, por justiça própria, muitas vezes por falta de revelação, muitas vezes por tantas outras coisas, a gente começa então a desesperarmos. Você começa então a trazer para a sua vida aquilo que você está fazendo, as coisas que estão... Eu sei que falar de mim é um pouco chato demais, mas talvez a gente possa usar esse exemplo para trazer revelação na sua vida. Hoje está tão difícil de pregar, gente, vocês não têm noção. Porque tem horas que o Espírito Santo para tudo e usa a gente mesmo para pregar para a gente mesmo. Então hoje eu estou pregando para mim. E é um desconforto tão grande, você tem que ser a voz que vai falar contigo mesmo. Isso é terrível, só quem prega sabe o que eu estou dizendo. Mas eu tenho vivido um tempo de muito cansaço. Mas de muito cansaço mesmo. Longas e intermináveis batalhas sobrevêm sobre a minha vida, a vida da minha casa, a vida da minha família, a vida daqueles que estão próximos de mim. Coisas que talvez eu precisaria horas e mais horas para compartilhar com vocês. Tempos em que se sentimos tão exauridos que conversava com a Michelle essa semana, dizendo assim: me parece que eu estou tão seco. Vocês me conhecem, sabem que eu sou chorão pra caramba. Um tempo que parece que as lágrimas não conseguem nem descer. Mas por quê? Cansaço. Cansaço. Quando eu me deparo com uma palavra como essa, onde muitas vezes somos tentados então a não fazer o bem mais, porque de tanto talvez planejar em fazer o bem, somos julgados, somos de alguma forma atacados. A maioria desses ataques vem da comunidade onde eu pastoreio. Uma loucura como isso. Mas aí o Espírito Santo vem e coloca algo no coração para não desistir, para avançar, para realmente trazer alinhamento para o lugar onde nós estamos. Aí a gente se depara com os inimigos da paz. Primeiro, a religião. Toda vez que nós nos levantamos, toda vez que vou falar de mim, eu fui levantado para agredir toda a religiosidade lançada para esse tempo. Isso não é um privilégio de Joaquim Távora, isso não é um privilégio de Carlópolis, isso não é um privilégio de Quatiguá ou de qualquer cidade. Isso fala-se do último avivamento da história. O Espírito Santo trazendo a revelação de quem foi Jesus na sua essência, não o Jesus da religião. Mas toda vez, irmãos, que imbuídos desse Espírito de trazer essa mensagem, o que sobra? Ataque, perseguição. Quantas guerras, irmãos, travadas. Tantas guerras que a gente olha o investimento de tempo, o investimento de oração, o investimento de dias e dias, perdendo noite de sonos para que as pessoas obtivessem a revelação do amor de Deus. E parece que quando o tempo vai se aprofundando,
os dias vão passando. Parece que as pessoas não entendem. Conviver em meio a costas viradas, conviver com a falta de compromisso, com a falta de responsabilidade, conviver muitas vezes com a ingratidão dos filhos de Deus, não tem sido tão fácil assim. E confesso para vocês que, por inúmeras vezes, o cansaço, porque esse cansaço da alma é um cansaço que nós abrimos a porta para ele entrar. É o cansaço que muitas vezes em meio ao... Mas hoje eu vim aqui para dizer para você que, independente do tempo que você esteja enfrentando, se os resultados ainda não apareceram na sua vida, se tudo aquilo que você tem convicção e tudo aquilo que você tem da parte de Deus sobre a tua vida, se você ainda está respirando, hoje o Espírito Santo de Deus quer tomar o seu coração. O Espírito Santo de Deus quer envolver você, quer reanimar você, quer erguer você. Hoje o Espírito Santo de Deus quer tirar o cansaço da tua alma. E hoje, talvez mesmo desesperançado, eu vim aqui para encorajar você a viver isso. A encorajar você ao ponto de não deixar que o desânimo deixe você prostrado, ao ponto de você não avançar, ao ponto de você não dar passos em direção ao propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje eu vim aqui para dizer para você que está desanimado, que esse desânimo, ele vai embora em nome de Jesus. Tem uma história na Bíblia, ou um trecho da história da Bíblia, da vida de Davi, que relata exatamente tudo isso. Talvez o momento mais difícil na vida de Davi. Davi, vocês conhecem, um menino que tinha todas as probabilidades de ser alguém deixado de lado. Davi tinha tudo aquilo que ele precisava para desistir. A começar na sua própria casa. Naquele tempo, receber a visita do profeta era um motivo de grande honra para a família e festa. E naquele tempo, quando a notícia chegou que o profeta Samuel estaria na casa do pai de Davi, todos colocaram a melhor roupa, o melhor alimento estava servido à mesa. Todos estavam esperançosos com a palavra que poderia vir da boca do profeta, o que Deus tinha para eles. Todos estavam bonitos, arranjados, tudo no capricho. Mas Davi não estava no meio deles. Davi estava pastoreando as ovelhas. Quando o profeta chega e olha todo mundo, diz assim: não, mas tem mais alguém. Então o menino desprezível, o menino então que estava vivendo dias talvez que ele, somente Deus sabia, é chamado para a festa. E quando ele é chamado para a festa, então o Espírito de Deus, tomado pela vida do profeta, o unge aquele menino como rei de Davi, rei de Israel. Davi então agora tinha uma unção que os irmãos não tinham. E toda vez que alguém tem uma unção que os outros não têm, então ele passa a ser perseguido. E a perseguição na vida de Davi foi exatamente dentro da sua própria casa. Agora imagine a vida de Davi. Davi então agora, ungido a rei, vivendo então momentos difíceis que durariam anos e anos até que a bênção chegasse até a vida dele. Agora na nova aliança, eu e você
sabemos que quando temos a Cristo no nosso coração, nos tornamos então reis e sacerdotes. Ou seja, a mesma unção que foi derramada sobre Davi, hoje a nova aliança está sobre nós. E aí, irmãos, às vezes a nossa situação é a mesma de Davi, enfrentando situações e mais situações, dificuldades, batalhas e mais batalhas. Mas parece que a bênção não chega. Para os bons pentecostais de plantão, a vitória, tão clamada vitória, custa chegar. Mas Davi, o menino desprezado, mas agora envolvido numa unção, começa então a realizar aquilo e caminhar para aquilo que Deus tinha para ele. Eu e você, quando recebemos Jesus como Salvador, mesmo que de alguma forma ou outra coloquemos isso de lado, não como prioridade em nossa vida, começamos então um ciclo de uma trajetória para chegarmos até onde Deus quer que a gente esteja. Com Davi também não foi diferente. Então agora os acontecimentos que chegam até a vida de Davi são situações que o estão levando a viver a plenitude daquilo que Deus tem para ele. Então as situações que eu e você enfrentamos na nossa vida são as situações que estão de alguma forma levando para que a gente possa viver a plenitude. A gente pode tentar escapar para a esquerda, para a direita, mas o amor de Deus, o amor do Pai, ele sempre vai trazer esse alinhamento de volta. Agora Davi, ele começa então a viver algumas situações. Saul então agora, que era o rei, que estava reinando sobre aquele povo, começa a ser atormentado por espíritos malignos. Então o nome de Davi é chamado, Davi então agora é chamado para que de uma forma, junto com seu instrumento, toque, para que os espíritos malignos de Saul, que atormentavam a vida de Saul, fossem embora. Trazer paz para a vida de Saul. Sabe o que isso custou para ele? Obediente àquilo que Deus tinha para ele. Cumprindo aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Fazendo a coisa certa que era para ser feita. Passados alguns dias, Davi então passa a ser perseguido por Saul. Numa oportunidade, Davi, ele é praticamente o alvo da lança de Saul. Nem sempre, irmãos, fazer o bem. Nem sempre fazer o bem vai trazer alívio para você. Porque a ideia do inimigo é justamente desfalecermos. Porque se nós deixarmos de fazer o bem, não ceifaremos, ou seja, não colheremos a abundância da graça, não colheremos aquilo que Deus realmente tem preparado para cada um de nós. É basicamente, trazendo para os dias de hoje, aquilo que nós chamamos de coração peludo. Não, estou com coração peludo hoje. Quando você fala, ou encontra alguém que fala que está com coração peludo, é porque não quer fazer o bem. Não, meu coração está peludo com aquela pessoa. Geralmente por quê? Porque ela fez algo contra você. Então, quando ela fez algo contra você, o espírito de vingança que é dentro de nós quer de alguma forma hoje, outra, bloquearmos, de irmos em direção a essa pessoa e deixarmos fazer o bem. Irmãos, é tão difícil de lidar. Às vezes, na vida de comunidade, nós lidamos com a ingratidão daqueles que de alguma forma ou outra tiveram as suas vidas recolocadas no alinhamento de Deus, famílias que eram para ser, nem existir hoje, mas pela misericórdia do Senhor, porque um dia o Senhor chamou eu e chamou você para fazer o bem. Essas pessoas hoje estão juntas e quando estão juntas, nos abandonam. E quando isso acontece em nossa vida, nós somos tentados, como Paulo nos ensinou, a não mais fazer o bem. Aí às vezes a comunidade procura, eu não vejo a hora de matar fulano. Não, pastor, deixa quieto, deixa aí, porque quando voltar e voltar tudo destruído, nós damos um jeito, né? Não, quando voltar e voltar tudo destruído, nós vamos amar de novo. Nós vamos acolher de novo. Nós vamos dar carinho de novo, nós vamos dar amor de novo. Mas Davi tinha todos esses motivos. Mas Davi também
quando ele chega no auge talvez da dificuldade, num momento talvez crucial, escondido dentro de uma caverna, o episódio que nós conhecemos com a caverna de Adulão, fugindo do rei, porque tinha feito o bem, e principalmente tinha tirado da sua mente a vontade de fazer o mal. Mesmo colhendo o mal, ele ainda desejava fazer o bem. Mas num momento de dificuldade, eu vou fugir. Parece a nossa vida. Quantos de nós, no momento de dificuldade, fugimos? Nos ausentamos. Não queremos ficar longe. Davi foi assim. Davi, que tinha discernimento, tinha a total noção de que um dia o profeta tinha ungido o rei, mas não havia vivido a plenitude dessa bênção. Então agora ele foge. Quando ele foge, ele já tinha passado pela batalha que nós conhecemos como a batalha do filisteu Golias, onde havia derrotado o gigante. E derrotando o gigante, uma canção que agrediu os ouvidos de Saul. Quando o povo venera através de uma canção de que Saul era bom, mas Davi era melhor, isso trouxe ainda mais perseguição para aquela vida. Então ele decide se refugiar. E o que ele faz, irmãos? Dentro de uma caverna, Deus manda lá gente fina pra caramba para ajudar ele. Às vezes, nos momentos de dificuldade, a gente fica esperando que gente fina, gente boa, procure a gente. É mais ou menos assim. Ai, eu estou passando por tanto uma dificuldade, bem que o pastor podia vir aqui. Bem que fulano, bem que o meu líder podia vir aqui. Nunca todo mundo me abandonou. O meu líder me abandonou. Nós entramos naquele estado de comiseração humana terrível, existencial. Numa carência totalmente exagerada da nossa parte, nós queremos atrair a atenção de alguém. Eu creio que Davi estava quase nessa. Mas acho que ele queria mais ficar quietinho. Quem nunca quis ficar quietinho num lugar? Quem nunca? Aí Deus manda uma galera. 600 valentes. Tudo gente fina. Endividado, assassino, homicidas, gente ruim demais da conta, irmão. Mas esses guerreiros, esses valentes, homens durão, homens sem polidez nenhuma, são os homens aos quais então agora se integram à vida de Davi. Mas Davi ainda está fugindo do rei, sendo rei ungido, fugindo do rei que estava governando. Então agora ele resolve se esconder em meio aos filisteus, em meio àquele exército que ele havia derrotado, em meio ao exército onde um gigante do próprio exército ele havia derrotado. Então agora ele resolve se esconder lá. E escondido lá, o próprio rei dos filisteus olha para Davi e fala assim: Davi, você está errado aqui. Você some daqui, cara. Você tá no centro da vontade. Você tá totalmente fora do propósito de Deus. Totalmente fora do propósito de Deus. Irmãos, isso acontece com a gente talvez todo dia. Sempre que a gente resolve sair do centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, Deus sempre manda, irmãos. Nem se for o inimigo. Eu já vi situações de demônios. De demônios olharem para a vida de um filho de Deus e dizer assim: o que está fazendo aqui, cara? Esse não é o teu lugar. Aconteceu exatamente com Davi. E agora então Davi então agora ele vai viver um momento crucial da sua vida. Um momento então agora da vida de Davi, envolvido em meio ao cansaço de fugir de Saul, em meio ao cansaço de não ver todas as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Ele vai viver então agora um tempo terrível. E nesse episódio, esses homens que estavam então junto com Davi, eles são agora convidados a viver essa experiência que eu quero relatar com vocês. Que diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag,
Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até que não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato os alcançará, e tu os libertarás. Davi ainda não era o rei. Mesmo que Samuel havia ungido e Deus havia prometido. E as circunstâncias que envolviam a vida de Davi era que essas promessas nunca iam acontecer em sua vida. Por quê? Porque ainda Saul estava vivo, e vivo havia então de perseguir a vida de Davi. E a vida de Davi nesse momento reflete a nossa vida. Temos a convicção que somos filhos de Deus, temos muitas vezes a convicção das promessas de Deus para nós. Olhamos para a palavra e começamos a analisar tudo aquilo que nos concerne a nós, mas a grande verdade é que muitas vezes nos encontramos cansados, porque nada acontece em nossa vida. Cansados porque às vezes insistimos em fazer o bem, e o que colhemos é maldade, e o que colhemos é abandono. Tentamos, entramos nas lutas mais individuais e coletivas. E nas lutas individuais e coletivas que nós travamos, que muitas vezes só eu, e só nós e Deus sabemos, só nós e as pessoas mais próximas sabemos. A gente vai virando e nada acontece. O estresse do momento, as dificuldades do momento levaram Davi literalmente ao fundo do poço, porque agora, envolvido com esses homens que não eram lá tal coisa, um dia, esse episódio relata um dia que eles foram guerrear num inimigo vizinho. E quando eles vão lá e obtêm essa vitória, quando eles voltam para a sua casa, o que eles encontram, irmão? Encontram-se as suas casas pegando fogo. Encontram-se então agora os seus filhos, suas esposas, a sua parentela sendo levada prisioneira, sendo levada como escravo pelo exército inimigo. E diz o texto, irmãos, que nada mais nada menos que homens turrões, homens realmente macho na acepção da palavra, homens que estavam acostumados a viver em situações extremas, choraram até perder as suas forças. Nós estamos falando aqui de um choro realmente sobrenatural. Mas eu tenho convicção dentro de mim que quando Davi tirou esse povo para guerrear, e às vezes eles voltando para sua casa contente porque haviam pego os despojos dessa guerra, trazendo para sua comunidade, Davi não pensava em fazer o mal. Não era sobre a vida de Davi a intuição, a intenção de fazer o mal. Davi, na sua consciência, estava buscando fazer o bem. E buscando fazer o bem, quando aqueles homens se deparam com a sua volta, eles precisavam culpar alguém. Quem que eles culparam? Davi. E agora aqueles homens governados por Davi simplesmente desejam jogar pedras nele. Porque sempre tem que ter um culpado, irmãos. E sempre o culpado não somos nós. Nós temos dificuldade
de admitirmos que as mazelas que alcançam em nossa vida, somos nós que ocasionamos. Mas a primeira coisa que gera em nosso coração, eu preciso ter um culpado. Quem é o culpado? Culpado é o pastor, culpado é a liderança, culpado é o discipulador, culpado é meu pai, culpado é minha mãe, culpado é minha esposa, culpado é meu esposo, culpado é meu filho. Vivemos em um tempo que temos dificuldade de assumir as nossas mazelas, de assumir a nossa parcela de culpa naquilo que estamos vivendo, e lançamos isso em alguém. Achamos que o nosso insucesso está vinculado à vida de alguém. Isso é uma coisa maligna. E quando a gente se depara por essas coisas, Davi se cansou. Não. É impressionante, irmãos, que mesmo vivendo uma situação talvez dificílima, o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. E aí ele dá um comando e diz assim: olha, me traga lá a estola sacerdotal. Ele está dizendo assim: não, eu tenho que buscar em Deus. Eu quero buscar em Deus uma resposta para essa situação. O que eu vou fazer? Nós não temos aí como, nem temos tempo para isso, para dizer como que a estola sacerdotal falou com Davi. Porque Davi era rei, Davi não era sacerdote. Mas ele tinha consciência de que o sacerdote, imbuído da sua estola, ele agora então poderia ser a boca de Deus, a resposta. Davi então ele não quis culpar ninguém, ele simplesmente queria uma resposta de Deus. Talvez aqui está a chave. Sabe o que às vezes nos cansa? Sabe o que às vezes, que atitude que nos gera desânimo, que atitude que nos gera cansaço de alma? Talvez a reação de desespero. Chorar faz bem, irmãos. Vocês estão falando com chorão. Mas chega um momento que o choro tem que cessar. Chega um momento que mimimi não pode fazer mais parte da nossa vida. Chega um momento que nós temos que engolir seco o choro, olharmos para o alto, clamarmos o socorro, clamarmos por uma estratégia e avançarmos. Em meio talvez à crise, em meio ao desespero que os dias têm levado a gente a viver, as circunstâncias, em meio a tudo isso, nós talvez temos que fazer como Davi, olhar para o alto e gritar para Deus: Deus, o que é isso? Eu penso que comigo, que Deus, que Davi, nesse momento de desespero, ele olhou para cima, olhou para o alto. Talvez o Salmo 121 foi escrito exatamente nisso. Nesse exato momento, Davi olha para o alto e fala assim: Deus, chega! Será que eu sou o rei mesmo? Será que tudo aquilo que Samuel falou, como assim eu posso ser um rei? Como que um rei pode ser perseguido do jeito que eu estou sendo perseguido, desprezado como eu estou sendo desprezado, abandonado como eu estou sendo abandonado? E agora ainda por cima, Deus, perdi a minha família. Será que é isso mesmo? Davi tinha todas as circunstâncias para chorar, talvez dias e noite. Mas deixa eu falar uma coisa: lamber as nossas feridas por muito tempo vai te trazer cansaço, vai drenar as suas forças, vai tirar você do foco, vai tirar você do centro. Sabe qual que é o desafio maior para nós, filhos de Deus, nos próximos dias? Talvez para mim e para você que está me ouvindo. Parar de vitimizarmos frente às situações que estão chegando. Pararmos de culpar alguém. Aquele povo, ele olha a situação, eles têm que culpar o líder deles, então agora o culpado é Davi. Agora o culpado é Davi, ele era o líder. Talvez no coração daqueles homens, eles estavam dizendo: olha, ele como líder, ele tinha que ter planejado melhor as suas ações. É como exatamente nós fazemos, irmãos. Nós entramos em discussões tolas.
em discussões vãs que não levam a nada. Culpamos o presidente da república, culpamos o governador, culpamos o prefeito da cidade, culpamos os vereadores da cidade, culpamos as lideranças e culpamos. E na hora que temos que fazer alguma coisa, não fazemos. Ainda essa semana passamos por uma situação como essa. Mas por quê? Porque não há clareza. Porque ainda não há clareza em nós naquilo onde Deus está nos levando. Ainda não há clareza. Por que não há clareza? Porque estamos preocupados no nosso modo de viver. Estamos ainda vivendo uma vida tão focada em nós. Nós estamos vivendo uma vida preocupado com aquilo que vai gerar para mim a minha decisão. Eu fico pensando, irmãos, e talvez seja o sentimento de Jesus naquele monte, antes de começar o Calvário na vida dele, onde muitos não entendem e outros dizem que Jesus estava querendo desistir. Olha, Pai, seguinte, cara, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu fico pensando se no momento almático mínimo de Jesus ele não falou assim: será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo fazer o bem? A visão que Jesus tinha naquela época não era somente daqueles que caminhavam com Ele, que abandonaram Ele no momento de oração, que sumiram no momento da dificuldade, que falaram com Ele que estariam com Ele até a morte, e quando no primeiro oportunidade que eles tinham, eles vazaram. A visão que Jesus tinha naquele momento de oração, de intimidade com o Pai, cansado de alma. Ele estava vendo aqueles que o abandonaram ali em vida, sim, mas ele estava vendo eu e você. Ele estava preocupado com aquilo que já gerou em nossa vida até hoje. Ele estava preocupado se o Fábio, estava preocupado se o Adriano, estava preocupado com o Kaique, Canai, com o Inamino, estava preocupado com o Galo. Se ele tomasse uma decisão errada, será que hoje nós estaríamos ainda respirando? Será que ainda hoje estaríamos lutando pelo nosso casamento? Será que realmente hoje os filhos que são a herança que Ele nos deu, será que existiriam? Será que eu e você existiria? Se Ele tivesse negado de fazer o bem? A grande diferença de Jesus para com nós, que muitas vezes nós somos convidados a fazer o bem, e quando nós somos convidados a fazer o bem, o que a gente faz? Não faz. Ou faz exatamente aquilo que não é para ser feito. Por quê? Porque nós temos as nossas ideologias, porque nós temos o nosso princípio. Cara, eu não queria falar sobre isso, mas não dá. Isso reflete em tudo, inclusive politicamente falando. Eu acho que todo mundo, essa galera que está aqui, e você que vai me ouvir, sabe que tempos atrás eu pleiteei uma vaga no Legislativo, na última eleição. Detonaram, muitos disseram que estariam comigo. A gente viu a resposta disso. Não vou entrar em detalhes, os mais próximos sabem. Mas os mais próximos sabem qual era o intuito de estar lá. E você que me conhece sabe que eu estaria lá não para defender a nossa fé religiosa, não para defender essa porcaria de placa de igreja, não! Era simplesmente para tentar trazer o bem. Isso era um conjunto de fatores para acontecer. Precisava de um conjunto de fatores. Precisava que talvez as pessoas entendessem. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas com o que gera, ou o que ia gerar se eu fizesse isso ou aquilo, se eu voltasse para fulano, para ciclano. Mas nós não estamos preocupados. Por quê? Porque é o nosso trabalho que está em foco. Porque o que interessa é que se fulano ou ciclano ganhar, o que vai acontecer com a minha renda, com o meu dinheiro, com o meu estado?
Você já imaginou se Jesus pensasse o mesmo que nós, irmãos? Será que valeria a pena ele morrer por nós? Será que a tua vida, a minha vida, é uma vida tão preciosa para alguém morrer por nós? Mas ele fez o bem. Mas ele não se eximiu do bem. E às vezes a gente acredita, irmãos. Ou a gente deixa de acreditar. Porque muitas vezes, eu, você, estamos com os melhores pensamentos a respeito de algo ou alguém. Nós acreditamos. Nós confiamos na palavra de que estariam no compromisso. Nós acreditamos na palavra que poderíamos contar naquele momento. Mas às vezes o que sobra é justamente cansaço. E a tendência que nós temos é culpar alguém. Mas nós não temos ainda a clareza de encontrar um equilíbrio, de sabermos que tudo o que nos concerne, todas as nossas atitudes tratam-se de um coletivo. Que a nossa mentalidade é a mentalidade de Cristo, a mentalidade de trazer isso para o coletivo, de sabermos realmente aqui o caminho onde nós estamos indo. Tantas coisas aconteceram essa semana, irmãos. Tantas coisas que eu acho que eu quero que essa semana apague da minha memória. Talvez hoje eu estaria justamente como Davi, sem motivo nenhum de estar aqui. Sem motivo algum de colocar um sorriso no olho, de fazer um vídeo chamada para que alguém ouça a palavra de salvação. Talvez a minha vida e a tua vida estão exatamente sincronizadas, querendo desistir de tudo, querendo deixar de tudo, ou resumindo, querendo deixar de fazer o bem. Por quê? Porque cansamos. Do mundo em que parece que quanto mais mal você faz, mais aclamado você é, mais cheio de glória você é. No mundo em que a inversão de valores tomou uma certa proporção tão grande que a gente não sabe mais nada o que é o quê. Mas como Davi, nós somos convidados a se reanimar no Senhor. No momento da sua crise mais absurda, Davi então, ele para tudo e fala assim, não, pera lá. Eu não posso ouvir essas vozes que estão ecoando na minha mente. E bem sabemos hoje, através do sacrifício de Jesus, a revelação da nova aliança, que o inimigo então agora é um inimigo vencido, mas é um inimigo que não se exime de lançar em nossas mentes os dardos inflamados do maligno. Então ele tem feito isso de uma forma incessante nos últimos dias. E infelizmente tem pego a muitos, inclusive tem pego eu. Não tem problema de falar sobre isso. Por quê? Para que a gente desfaleça, para que a gente canse, para que a gente deixe de avançar. Mas hoje eu quero me levantar como profeta na sua vida. Quero me levantar e declarar sobre a tua vida que você vai como Davi, se reanimar no Senhor, porque o Espírito de Deus está tirando essas coisas e colocando um ânimo novo dentro de você, uma esperança nova. Uma esperança nova. Para que a gente possa ter um pouco mais de clareza nos próximos dias. Aí você pode dizer assim, mas pastor, por que eu não posso parar? Você não pode parar porque a tua vida já não tem mais a ver com você. Toda vez, irmãos, que eu penso em desistir, toda vez que o cansaço bate a minha porta, eu fico pensando, se
se eu tivesse desistido no final da primeira batalha? Será? Será que muitos casamentos estariam caminhando hoje? Será que muitos dos bebês que eu vejo sendo gerados estariam hoje sendo gerados? Quando eu olho, irmãos, e penso em desistir, eu fico pensando, você acha mesmo, irmãos, que antes de Davi se reanimar do Senhor, quando aqueles 600 homens o acusavam da perca que eles estavam tendo no momento das suas famílias, dos seus bens, das suas casas, das suas esposas, você acha mesmo que Davi não teve vontade de sucumbir? Simplesmente porque estava fazendo bem? Sem dúvida, irmãos. Então a grande lição que essa história nos trouxe para a minha vida essa semana, e talvez pode trazer para você, que em meio a todo esse caos, reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. A nossa vitória pode estar mais próxima do que você imagina. Já faz alguns dias que eu só estou existindo, irmãos. Atendendo, conversando. Nunca atendi tanta gente com vontade de se suicidar como esses últimos dias. Nunca atendi tanta gente com vontade de desistir nos últimos dias. Às vezes eu falo para mim que cuida da minha agenda, falo assim, não marca nada com ninguém, porque eu não estou aguentando mais essa semana, eu preciso de um tempo, eu preciso descansar. Mas os problemas vão chegando, e é o dia inteiro. Que daí eu pego e falo para ela assim, marca com fulano tal dia, marca com fulano, isso enche a semana inteira. Quantas vezes você que foi atendido por mim nos últimos dias, quantas vezes eu sentei no sofá da tua casa, ou na mesa da tua cozinha, tudo que eu não queria era estar lá, mas envolvido num espírito de fé, eu pedi, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor tem para essa família, porque eu entendi que não se trata mais de mim. Sabe qual que é o grande problema nosso? A gente acha que tem controle da nossa vida. A gente acha que as nossas escolhas não têm consequência. A gente fala, apregoa que nós temos que viver uma vida descansada em Deus, que tem que ser uma vida entregue para Deus, mas a gente não entrega o controle remoto da nossa vida para Deus. Porque muitas vezes entregar o nosso controle, o controle da nossa vida para Deus, significa em viver em situações de batalha. Mas assim como o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui hoje para ouvir o que eu estou pregando, eu quero acreditar que Ele também te colocou aqui online, junto com a gente, ou vai colocar você daqui uns dias durante essa mensagem, para dizer para ti, não desiste, não pare de lutar. A gente ouve essa história, e logo após que Davi então se reanima do Senhor, agora ele tem uma resposta de Deus, vá lá sim. Então agora uma emboscada é feita. Diz o texto que aqueles homens tiveram as suas esposas de volta, os seus filhos de volta, tiveram os seus bens de volta, e ainda mais os despojos de guerra. Tudo veio à tribo deles, ou seja, eles prosperaram. Deus retribuiu ainda em dobro, muito mais do que eles tinham. Eles viveram a prosperidade. Por quê? Porque Davi não desistiu deles. Porque um homem se reergueu. Porque um homem foi cheio do Espírito Santo, se reanimou no Senhor e trouxe clareza para aquele ambiente. Então talvez, se o ambiente que chegou até ti é um ambiente de caos, onde o desânimo bateu na tua porta, talvez seja exatamente por isso.
Talvez você seja a resposta do lugar onde você está, desde que você busque se reanimar nele. E quando isso acontece, algo gerou no coletivo. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? Louvor, por gentileza. Sabe o que é mais impressionante? E que às vezes a gente para por aqui e diz assim: nossa, Davi teve tudo de volta, a vitória chegou. Não. Mas na vida ainda de Davi estava prestes a acontecer algo poderoso. Algo que nada mais, nada menos, 13 anos se passaram do dia em que o óleo foi escorrido na cabeça, derramado na cabeça de Davi. 13 anos atrás. Depois desse episódio, onde Davi busca se reanimar no Senhor, onde, através de uma inspiração divina, ele toma então a atitude de reaver todas as coisas. O ambiente de vitória já estava sobre ele, mas algo poderoso tinha para acontecer na vida de Davi. O menino desprezado, o menino sofrido, o menino que muitas vezes teve que enfrentar a ira do rei, fugir, o menino que às vezes enfrentou dificuldades extremas para se esconder numa caverna, onde teve que lidar com gente muito ruim. Chega o momento em que Deus vai derramar sobre a vida de Davi e cumprir a promessa. 3 dias depois de reaver tudo, o rei Saul morre. E Davi se torna o rei de Israel. Sabe o que isso significa para nós, gente? Não é tempo de desistir. Com pandemia ou sem pandemia, com abundância ou com escassez, com vitória ou sem vitória, aquilo que o Senhor tem para você e tem para mim está chegando. Talvez falta somente 3 dias. Talvez 3 dias nos separam daquilo que o Senhor tem para nós. Talvez 3 dias depois de uma longa batalha. Quanto tempo você tem lutado? Quanto tempo você tem lutado pelas coisas e elas não acontecem? E elas não acontecem, elas insistem em estar ali. Então hoje eu levanto como profeta dessa casa para dizer que a sua vitória está chegando, para dizer a você, para dizer a mim: não desista, não pare. O nosso Deus é grande demais. O seu Deus, o Deus que você serve, Ele é maior que todas as notícias que cercam você. O Deus que você serve não dorme, e Ele está trabalhando ao seu favor. Levante-se como guerreiro essa noite. Ele não tirou você da onde tirou para você ser um espectador da sua vida. Não, você é o escritor da sua vida. E a sua vida termina. A sua vida terminará com vestes de justiça, reinando com Ele. Mas para isso, reanime-se nele essa noite. Aleluia! Tudo posso naquilo que me fortalece. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o príncipe da paz, o conselheiro, o guarda de Israel,
aquele que nos traz alívio, descanso, aquele que é o El Shaddai, aquele que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, aquele que luta, que guerreia por minha vida e pela tua vida. Três dias, somente 3 dias. Não desista. Quão grande é o meu Deus, eu canto.